Olá, turma do quinto ano. Estamos aqui mais uma vez gravando essa aula belíssima para vocês. Espero que todo mundo esteja acompanhando, tá bom? Qualquer dúvida, sabe onde me achar, me pergunta no privado e tira as dúvidas. Nossa aula vai começar com a língua portuguesa, né? Vamos dar continuidade ao nosso livro. O nosso assunto vai dar continuidade àquele conteúdo passado, aquele assunto passado, que era falando sobre o drone. A interpretação textual do drone vai dar continuidade agora na página 64. Na página 64, tem um artigo retirado da revista. Ele fala dos drones cadastrados na ANAC. O que é a ANAC, professora? A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. E esse artigo ele foi tirado em 2007, né? Para ver quantos drones tinham naquela determinada região e quantos eram utilizados de maneira recreativa. Quero que vocês observem que, por ser tirado de uma revista, né, apresenta um gráfico. E nesse gráfico, né, ele fala aqui dos anos, que vem cada vez crescendo, cada vez cresce um pouco mais. Você vê que, com o passar do tempo, o uso do drone, né, ele não passa, ele não se transforma, ele não fica apenas no lado recreativo, e sim como forma de trabalho. Muitas pessoas utilizam como forma de vídeo, para outros fins, né? Então, esse artigo vem falando um pouco sobre isso, certo? Essa orientação serve para o dever de casa. Vou dar só uma explicada aqui bem no começo. Em julho de 2017, existiam quase 8.000 drones cadastrados na ANAC para o uso recreativo. Em 6 meses, esse número quase triplicou. Então, você, em casa, junto com o papai, junto com a mamãe, utilizando a nossa ferramenta, você vai pesquisar um pouco mais sobre o drone. Até aí, tudo ok? Nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto, vai falar sobre verbo principal e verbo auxiliar. Vamos passar aqui para a página 65. Aqui tem o drone, ó. Isso, no caso, para quem não conhece, esse aqui foi um dos primeiros drones, né, trazido pela ANAC para mostrar. A gente sabe que nós temos drones super modernos, certo? Bom, chegamos onde eu queria. Verbo principal e verbo auxiliar. Vocês sabem que eu já expliquei na aula passada um pouco sobre o verbo. Ai, professor, o que é verbo? Verbo é uma ação. Ação é o quê? O que você pratica, né? Nós temos aqui um HQ, né? Nós vamos ler essa tirinha para eu poder explicar a atividade de classe e depois eu volto um pouquinho para o verbo, ok? Vamos ver. Eu tenho aqui um robozinho e tenho um drone. O drone fala assim, ó, que livro você está lendo? E o robozinho responde, O Pequeno Príncipe. Por que está lendo o livro físico e não a versão digital? Olha aí, o robô já está igual a gente. Nós estamos atualizados, estamos no meio da tecnologia. Aí o robozinho responde, acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. Tia Lorena, o que é textura? É o fato de pegar, é o fato de sentir. Então, o que é que o robô achou aqui responder para o drone? Ele achou que a tecnologia é legal, né? Então, ele quis passar isso para o robô. Só que o robô não entendeu, ele achou melhor sentir o livro, pegar no livro, para poder dar continuidade à sua leitura, ou seja, aconchegante. Então, essa é a nossa tirinha. Através dessa tirinha, você vai responder as 6 questões da página 66, certo? Lembrando, ai, tia Lorena, tudo é dessa tirinha? Tudo é da tirinha. Você vai interpretar. Ai, professora, mas não tem nada escrito. Eu preciso ler os quadrinhos para poder responder as questões. Até aí, ok? Vamos continuar. Primeira questão da página 66. O que é uma versão digital de um livro? Com certeza o quinto ano vai tirar de primeira essa. É o que a tia Lorena está fazendo agora. O que é digital? Será que a tia Lorena está manuseando algum livro ou a tia Lorena está projetando o livro? Então, a versão digital você já sabe o que é. Ai, professora, a senhora está me perguntando, eu vou fazer o quê? Um X? Sim, você vai marcar a opção correta. Será que é a mesma história, porém reduzida? Será que é a mesma coisa do livro impresso? É o mesmo livro escrito em uma linguagem mais moderna? Será que é isso? É um livro em um arquivo digital para ser lido em tablets, Words
Por exemplo, será que é isso? Será que é isso? É uma das três. Então você vai marcar a opção correta. Número 2. O livro que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial. Qual das ilustrações a seguir corresponde a essa obra? Gente, lá o robozinho diz qual é o livro. Pequeno Príncipe. Se você olhar as três imagens, ó, a minha imagem está diferente do livro de vocês, ok? Mas dá para vocês verem, ó. Qual é o que está falando do Pequeno Príncipe? Você vai ver as três imagens e vai marcar a opção correta. Até aí, ok? Terceira questão. Qual é a sua opinião sobre a afirmação do robô do último quadrinho? Discuta com os colegas e o professor sobre o assunto. Na próxima aula a gente vai discutir. Professora, como é que eu vou discutir com a senhora? Você vai colocar seu argumento. Será que você aí de casa, você acha legal uma versão digital ou uma versão impressa? Né? Porque lá na história, o robô, ele gosta da versão impressa. Já o dronezinho, ele não. Ele gosta da versão digital. E você aí de casa, você gosta de que versão? Nós vamos discutir isso na próxima aula. Quarta questão. Releia o texto e transcreva a seguir as formas verbais que você encontrou. Tia Lorena do céu. O que é verbo? O que é verbo? Ação. É ação praticada. O que o robozinho, o que o drone está fazendo lá? Então você vai encontrar as ações, vai circular, né? E vai copiar nesse quadrinho aqui. Até aí, ok? Quinta questão. Agora transcreva abaixo a forma verbal composta de dois verbos juntos. Tia Lorena, não entendi. É o que nós vamos ver agora. É verbo auxiliar e verbo principal. Explicando novamente. Transcreva abaixo a forma verbal composta de dois verbos juntos. São dois verbos próximos, um do outro. Vou explicar melhor já. Sexta questão. A forma verbal que você destacou, descreve quantas ações? Você vai olhar lá, você circulou. Ai, tia Lorena, eu encontrei foi dois verbos. Se foi dois verbos, duas ações. Ai, tia Lorena, eu olhei lá e encontrei só um verbo. Se foi só um verbo, uma ação. Até aí, tudo bem? Vamos agora explicar a diferença de verbo auxiliar e verbo principal. Bom, acredito que dá para todo mundo ver aqui, né? Verificar. Verbo auxiliar, eu vou começar com ele. Verbo auxiliar é como já diz o nome. Ele auxilia, ele fala, ele precisa do apoio de alguém, ele auxilia o outro, certo? E o verbo principal, tia Lorena? O verbo principal é o verbo nominal. É o verbo que encontram em modos verbais, como infinitivo, gerúndio, particípio. Esses verbos são verbos principais. Para você entender melhor, eu coloquei algumas frases. Voltando logo para o contexto de verbo. Ai, tia Lorena, verbo de novo, verbo. Não podemos falar de verbo principal e verbo auxiliar sem falar do verbo. Verbo é uma ação. É o brinco de bola. Ó, já sublinhei. Brinco. Brinco vem de que verbo? Verbo brincar. De que conjugação? Primeira, segunda, terceira. Tenho certeza que você respondeu primeira. Terminado em ar, não é? Então, brinco vem do verbo brincar. Até aqui todo mundo percebeu que apenas tem uma ação? Eu brinco de bola, apenas uma ação, certo? Vou aqui para essa frase. Nós fomos almoçar na casa da vovó. Opa, percebo algo diferente. Vejo que nessa frase tem duas ações. Ó, fomos e almoçar. Então, se eu tenho duas ações, eu tenho dois verbos. Opa, se eu tenho dois verbos, eu tenho auxiliar e principal. Opa, tia Lorena, peraí. Quer dizer que o verbo auxiliar e o verbo principal, eles andam juntos? Sim. Uma frase que contém dois verbos é uma frase que contém uma locução verbal. É uma frase chamada locução verbal, certo? Então, nessa frase, nós fomos almoçar na casa da vovó. É uma locução verbal. Por quê? Porque tem dois verbos. Até aí, ok? Vamos verificar quem é auxiliar e quem é principal.
O auxiliar, eu já disse que ele auxilia o outro, ele precisa de alguém para auxiliar. Vamos ver. Nós fomos almoçar na casa da vovó. Tem alguém auxiliando alguém. Se eu perguntar a você, circule os verbos, você vai circular o fomos, você vai circular o almoçar. Porém, você vai perceber que o verbo principal é a ação principal. Se eu falo, nós fomos almoçar na casa da vovó, vamos tirar o primeiro verbo? Nós almoçar na casa da vovó. Você entende o que é que vocês fizeram? Eu acho que todo mundo entende que foi almoçar. Opa! Se eu entendo a ação que eu fui fazer, almoçar é o verbo principal. Verbo principal, ele tem a ação, ele pratica. E ele está aqui aonde? Ó, infinitivo. Olha aqui o R no final, né? Então ele está no infinitivo. O verbo principal é almoçar. Opa! Se eu já descobri o principal, o outro com certeza vai auxiliar. Professor, ele auxilia como? Dando sentido. Nós fomos almoçar na casa da vovó. Você já percebe, né? Você já percebe o que você foi. Ah, professor, esclarecendo também sobre o verbo. Fomos. Vem de que verbo? Verbo ir, ok? Verbo ir, terceira conjugação. Então, acredito que vocês conseguiram entender direitinho a explicação sobre verbo auxiliar e verbo principal. Tia Lorena, tô com dúvida, faço o quê? Pergunta lá a tia Lorena, que a tia Lorena responde tudo. Por hoje, nossa aula de português termina. Espero você na próxima aula e faça uma atividade. Na próxima a gente corrige. Até lá!